Boa tarde, somos estudantes da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Lago da Pedra. Estamos cursando Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas. Estamos com a disciplina de Semântica e temos como tema do nosso trabalho Percurso Gerativo de Sentido, nível narrativo. Temos aqui os acadêmicos que compõem o trabalho: eu, Denilson Marques Silva, Francisca Adriele Cruz Silva, Johanna Costa de Oliveira, Jarleane de Moura Souza, Raíssa Lopes da Silva, Vivian Vasconcelos da Silva. Temos o sumário do nosso trabalho. Primeiro, nível narrativo, distinção entre narratividade e narração, sintaxe narrativa, enunciados elementares, narrativas mínimas, fases de textos, objetos do nível narrativo. Nível narrativo. De acordo com Fiorin, 2004, a primeira objeção que se poderia fazer quando se diz que um dos níveis do percurso gerativo é o narrativo é que nem todos os textos são narrativos. Na realidade, é preciso fazer uma distinção entre narratividade e narração. Aquela é componente de todos os textos, enquanto esta consene em uma determinada classe de texto. É bem simples confundir narratividade e narração, porque elas são palavras parecidas e muitas pessoas têm essa dúvida aí. Às vezes as pessoas não têm a dúvida, elas já pensam ou colocam que são a mesma coisa, porém são coisas distintas e a gente pode observar isso nos textos. A minha colega ela vai explicar melhor sobre essa diferença nos próximos tópicos abordados. Iremos abordar sobre a distinção entre narratividade e narração. A narratividade é uma transformação situada entre dois estados sucessivos e diferentes. Ela é entendida como transformação de um conteúdo e faz parte da teoria do discurso. Já a narração faz parte da classe de discurso em que estados e transformações estão ligados a personagens individualizados. Precisamos entender que a narratividade ela é qualquer transformação de estado, implícita ou explicitamente. Ou seja, dentro da narratividade, todos os textos trabalham com transformações, né? Já a narração é quando ela enfoca na transformação propriamente dita, ou seja, há uma descrição que passa a ser narração quando se explicita a transformação que está implícita dentro da descrição. Resumidamente, a narratividade ela é entendida como uma transformação de estado operada pelo fazer transformador de um sujeito que age em busca de determinado valor investido dentro do objeto. Como já vimos a distinção entre narratividade e narração, agora iremos abordar sobre enunciados elementares da sintaxe narrativa. Na sintaxe narrativa, há dois tipos de enunciados elementares, que são enunciados de estado e enunciados de fazer. Os enunciados de estado, eles estabelecem uma relação de junção, ou seja, pode ser de conjunção ou de junção entre o sujeito e o objeto. Exemplo: Ana é rica. Ana é o sujeito. É o verbo ser de ligação.
de conjunção com o objeto, que é a riqueza. Ana não é rica. O não é a partícula de negação e é o verbo ser, que estabelece a disjunção com o objeto, que é a riqueza. Os enunciados de fazer. Os enunciados de fazer, eles mostram as transformações, ou seja, que correspondem à passagem de um enunciado a outro. A mudança de um estado em um enunciado. Exemplo, Ana ficou rica. O ficou, o verbo ficar, estabelece a relação de mudança de estado da pobreza para a riqueza. José tornou-se deprimido. Também estabelece a mudança de estado da alegria para a depressão, a deprimido que José ficou, tornou-se. Então, enunciado de estado estabelece a relação de conjunção ou disjunção entre sujeito e objeto, e enunciados de fazer estabelece a passagem de um estado dentro de um enunciado. Sabendo que na sintaxe narrativa há dois tipos de enunciados elementares, que são enunciados de estado e enunciados de fazer, há também duas narrativas mínimas. Mas primeiro iremos ver o que é narrativa mínima, de acordo com Fiorin. A narrativa mínima ocorre quando se tem um estado inicial, uma transformação e um estado final. A narração, ela constitui a classe de discurso em que os estados e transformações estão entre personagens individualizadas. As duas narrativas mínimas são a de privação e a de liquidação de uma privação. A privação, ela ocorre quando um estado inicial ele é conjunto e um estado final é disjunto. Um exemplo seria a história do empobrecimento de uma família muito rica, ou seja, no início da narrativa, o sujeito está em conjunção com a riqueza e no final ele está em disjunção com ela, ou seja, a família começa a narrativa muito rica e termina muito pobre. A liquidação da privação, ela sucede totalmente o oposto. Ela começa com um estado inicial disjunto e um final conjunto. Utilizando o mesmo exemplo, seria quando a família ela inicia a narrativa muito pobre e termina a narrativa muito rica. Boa tarde, meu nome é Vivian e eu vou falar agora sobre as fases do texto. Os textos são narrativas complexas e se compreendem por meio de 4 fases, que é a manipulação, a competência, a performance e a sanção. Na manipulação, um sujeito conduz sobre outro para levar a querer fazer algo ou alguma coisa. Há inúmeras formas de manipulação. Pode ser por um pedido, por uma ordem, tentação, intimidação e sedução, e também pode ser por provocação. Vou falar agora um exemplo de uma mãe tentando convencer a criança a comer. Em forma de pedido, né? Coma, por favor. Em ordem, coma agora. Tentação, se você comer, ganha um chocolate. Intimidação, se não comer, não brinca. Sedução, pôs essa comida no seu prato, porque você é grande, é capaz de comer tudo. Provocação, pôs essa comida no seu prato, mas sei que não vai conseguir comer tudo. A manipulação é uma fase bem fácil de ser entendida, né? Porque o nome já se diz por si próprio, manipular. Manipular um ser é fazer alguma coisa ou algo. Na fase competência, o sujeito é dotado de um saber ou de um poder fazer. O sujeito vai realizar uma transformação central da narratividade. E como eu disse, né, ele é dotado de um saber, de um poder fazer. No romance O Cortiço, o dinheiro poupado por João Romão é a forma concreta do poder construir, enquanto que as casas já feitas são concretizações de um poder acumulado. Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é Francisca Adriele e darei continuidade abordando mais 2 fases de um texto, que é a performance e a sanção. Sobre a performance, ela constitui a fase que se dá a transformação central da narrativa. E Fiorin, o autor, ele nos traz um exemplo de que
encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris é um exemplo de performance. Isso porque passa de um estado de disjunção com a riqueza para um estado de conjunção com a riqueza. E continuando sobre a performance, ele cita que o sujeito que opera, ele pode ser idêntico, o sujeito que opera a narrativa, ele pode ser idêntico e pode ser também diferente. Sobre a sanção, a sanção ela consiste na constatação. Na sanção ocorre a constatação de que a performance se realizou e o conhecimento de que o sujeito operou a transformação. E nessa fase distribui-se prêmios e castigo. O bem é sempre premiado. Já o mal, ele é punido. É a conclusão. Nessa conclusão vai ocorrer a constatação da performance, da fase da transformação, e ocorre essa sanção. E se não aparecem, Fiorin vai citar que se não aparecem castigos e punições na fase da sanção, sempre haverá certificação de que a performance aconteceu. De alguma forma, vai acontecer essa certificação de que a performance aconteceu. Agora nós veremos um pouco sobre os objetos do nível narrativo, certo? Até agora nós vimos o encadeamento dos papéis narrativos, como para formar os enunciados, certo? Como as meninas falaram, das várias fases da narrativa. E então, ou seja, a gente estudou a sintaxe narrativa. E agora nós veremos a semântica do nível narrativo, que ela se ocupa dos valores inscritos nos objetos. Então, numa narrativa, aparecem dois tipos de objetos: os objetos modais e os objetos de valor. Os objetos modais são o querer, o dever saber e o poder fazer, ou seja, são aqueles elementos cuja aquisição é necessária para realizar a performance principal, ou seja, ele é necessário para se realizar a culminância da história, é onde vai acontecer o fim último, certo? Os objetos de valor são os objetos em que se entra a conjunção ou disjunção na performance principal, ou seja, é a junção do sujeito com o objeto ou a disjunção deles, a separação, ok? E aí o autor vem destacar que nem sempre o valor do nível narrativo é idêntico ao objeto concreto manifestado dentro da narrativa, certo? E o que é o valor do nível narrativo? Ele é o significado que tem o objeto concreto, o valor que ele tem para a pessoa, para o sujeito, que está em conjunção com ele. Então, é a importância que ele tem dentro da narrativa para o sujeito. E aí ele cita alguns exemplos. O primeiro, uma fada, como nos contos de fada, ele cita, uma fada, ela dá ao príncipe uma espada mágica para que ele possa, então, salvar a princesa do dragão. Então, a espada, ela é a concretização, assim, no nível mais superficial, de um objeto modal, ou seja, do poder vencer. E aí, através dessa espada, é que ele vai poder vencer o dragão e assim chegar no fim último, que é salvar a princesa, certo? Então, o objeto não é em si o fim último da narrativa, porque o fim último é salvar a princesa. Portanto, ele é o objeto modal, ok? O que dá o poder para vencer. E aí ele cita outro exemplo. Os ovos de ouro da galinha.
os ovos de ouro da galinha, ele já em si é a riqueza, certo? É a riqueza e o fim último da narrativa. Então, portanto, ele é um objeto de valor, de riqueza, ok? E aí, o autor vem falar também, né, que em um mesmo objeto concreto, dependendo da narrativa em que ele esteja colocado, ele pode ser o objeto modal ou um objeto de valor. E aí ele cita 2 exemplos que eu vou citar agora para vocês. O tio Patinhas entesoura dinheiro. Temos aí o primeiro exemplo. Uma pessoa que deseja comprar uma casa guarda dinheiro. Então aí nos 2 casos aparecem o mesmo objeto concreto, certo? Que é o dinheiro. Mas os 2 não têm o mesmo valor, certo? Por quê? Vou explicar agora. No primeiro caso, o tio Patinhas entesoura dinheiro, o dinheiro é a manifestação do objeto valor, riqueza. Por quê? Porque é o objeto com que se busca a conjunção na performance principal, ou seja, ele é o fim último do sujeito, porque a partir disso não tem mais nada. Ele apenas entesoura dinheiro, então é o fim último da performance, ok? No segundo caso, o dinheiro aí, né? Uma pessoa que deseja comprar uma casa guarda dinheiro. Aí o dinheiro já é a concretização do poder comprar. Porque com esse dinheiro que a pessoa está guardando, ela vai poder comprar uma casa, certo? Então, ele é apenas a concretização, ele não é o fim último, porque o fim último é a compra da casa, certo? Então, o objeto valor é aquele cuja obtenção é o fim último de um sujeito. Então, como está aí no segundo exemplo, no primeiro exemplo, desculpa, o entesourar dinheiro é o fim último do sujeito. Ele está apenas fazendo isso, entesourando dinheiro, o fim último. O objeto modal é aquele necessário para se obter outro objeto, que é o que está aí no segundo exemplo. Uma pessoa que deseja comprar uma casa guarda dinheiro, ok? Então, ele está aí para se obter o fim último. Ele é a concretização do poder comprar, certo? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Este foi o nosso trabalho. Temos aqui as nossas referências. E muito obrigada pela atenção de todos.